Boa tarde, bem-vindos de volta. Para terminar o dia, terminar em beleza com a Lei de Bases do Clima, e quem melhor para nos falar sobre ela do que uma das pessoas que a criou e que a desenhou. Miguel Costa Matos é deputado desde 2019 pelo Partido Socialista, é licenciado em Filosofia, Política e Economia na Universidade de Warwick e mestre em Economia pela Nova SBE. Trabalhou no setor público e privado, a indústria 4.0 e a aquacultura sustentável. No Parlamento tem sido autor de várias iniciativas, como esta da Lei de Bases do Clima, que vamos falar hoje, e é mesmo disso que estamos aqui, não é? Para ouvir. Portanto, força Miguel, uma breve apresentação para depois iniciarmos a nossa conversa. Tens aí um microfone de lado. Ora, muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na cidade do Zero e queria começar por agradecer à Catarina o convite, a organização e também é um gosto estar aqui com o Francisco a ter esta conversa e vamos lá ver se a apresentação aqui aparece, que é para poder partilhar um bocadinho convosco desde que foi um bebê. Foi um bocadinho uma experiência. Nós em Portugal temos várias leis de bases, as leis de bases surgem da nossa Constituição, daqueles que são os nossos direitos fundamentais, daquilo que a Constituição diz que devem ser o conjunto de matérias que têm bases. São leis que são leis quadro, são leis um bocadinho mais genéricas do que propriamente indo ao detalhe. Nós fomos um bocadinho marotos nesta lei, porque não estabelecemos apenas as bases, fomos mesmo estabelecer alguns compromissos setoriais que eram necessários ter, porque o clima é demasiado importante para nós deixarmos apenas compromissos vagos e, nesse sentido, estabelecemos um bocadinho os pormenores e, portanto, vamos lá ver aqui alguns dos detalhes. Um bocadinho de enquadramento histórico sobre o que é que, do ponto de vista da política, do ponto de vista das respostas dos policy makers para com o clima, tem vindo a ser desenvolvido ao longo do tempo. Nós tivemos a primeira lei ambiental. Havia uma outra coisa nas ordenações manuelinas, mas a primeira lei ambiental em Portugal foi em 1919, foi a lei da água e, portanto, nós tivemos a descoberta dos efeitos de gás de estufa no século XIX. Dizem agora, curiosamente, o Alexandre Quintanilha, que é um físico e deputado, diz-nos que foi uma mulher que descobriu o efeito de gás de estufa pela primeira vez, mas que, devido ao machismo da época, essa foi uma descoberta que foi abafada. Mas, portanto, nos anos 50 tivemos o início da descoberta do CO2 nos oceanos, portanto, que 30% do CO2 é absorvido pelos oceanos, depois começou-se a medir isso no Havaí, o CO2 na atmosfera. Nós apenas tivemos as primeiras reações sobre o ambiente, sobre o clima a nível internacional, em 1979, a primeira Conferência Mundial do Clima, ou em 1972, a chamada Conferência de Estocolmo. Passou agora os 50 anos dessa conferência e fez-se uma nova Conferência de Estocolmo. Mas, portanto, demorou bastante tempo até ao meio dos policy makers da política, por assim dizer, reagir às questões do clima. Nós em Portugal tivemos, antes de termos um Ministério do Ambiente, tivemos uma Secretaria de Estado do Ambiente em 74, uma Comissão Nacional do Ambiente em 71, mas tivemos na Constituição o direito ao ambiente e ao equilíbrio ecológico, que é bastante interessante. Demonstra que a nossa Constituição era bastante progressista já na altura. A Lei de Bases do Ambiente foi criada em 87, portanto, mais ou menos na altura em que se criou o IPCC. O Ministério do Ambiente apenas em 1990. Em 1992 começámos a ter a Convenção Quadro para as Alterações Climáticas, na altura da Declaração de Rio. Já havia na altura uma Greta, era uma rapariga brasileira que fez uma intervenção muito marcante nessa conferência. E, portanto, primeiro Plano Nacional para as Alterações Climáticas de 2001. 60 anos depois começámos a medir os níveis de CO2 na atmosfera. Primeira Lei de Base do Clima do Reino Unido, 2008. Entretanto, várias foram sendo adotadas. França, México, Alemanha. E nós em Portugal, só agora, em 2016 assumimos esta meta e tivemos em 2018, 2019 a adoção do Regulamento Europeu que estabelece um conjunto de instrumentos. Nós, a Lei de Base do Clima, foi com a legislatura 2019 que iniciou, portanto, o primeiro projeto de entrada foi do PAN, logo no final de 2019. Eu comecei logo a trabalhar no projeto do Partido Socialista nesta matéria. Fomos a debate em janeiro de 2021 e durante o ano de 2021 tivemos a negociar a lei, a ouvir um conjunto de entidades, ouvimos dezenas de entidades ambientais, ativistas, empresas e no final saiu uma lei com perto de 50 páginas e que vamos um bocadinho ficar a descobrir
Portugal, em termos de descarbonização, tem um grave problema que acho que se aplica ao conjunto das nossas áreas na nossa sociedade. É que está tudo no para-arranca. Este aqui é o gráfico da intensidade carbónica da nossa economia, ou seja, quantas emissões é que precisamos ter para produzir €1 de riqueza. E nós vemos que entre 2000 e 2005 não conseguimos reduzir isso, apesar de já termos um plano nacional contra as alterações climáticas. Começámos a reduzir de 2005 a 2011, a famosa aposta das energias renováveis. Isso estagnou entre 2011 e 2017, sendo que o ano de 2017 temos de ter alguma atenção por causa do que foi aquele ano dos grandes incêndios, teve um grande impacto nas emissões. E a partir de 2017 temos tido uma redução bastante assinalável das emissões. Aqui só vai até 2020, mas a informação que temos de 2021, como fechámos as centrais a carvão, é que foi um ano muito positivo do ponto de vista das nossas emissões. Mas, portanto, para nós impedirmos este para-arranca, nós temos que conseguir ter medidas de política com rigor. E é por isso que, se nós olharmos para o conjunto das leis de base do clima, nós verificamos que foram criados sempre órgãos técnicos de avaliação e de apoio ao planeamento. No Reino Unido é o Climate Change Committee, em França é o Alto Comissariado para as Alterações Climáticas, em Portugal vai-se chamar Conselho para a Ação Climática. E aqui não só queremos meter pessoas de várias áreas do saber técnico, mas colocámos uma proposta que acho que é muito importante, que é haver pelo menos um jovem ativista com assento neste Conselho para poder dar voz àqueles que são os anseios das novas gerações. Uma coisa que é paralela a isto é termos dezenas de estratégias. Sempre que muda um governo ou que muda um ministro, vem uma nova estratégia, vem uma mudança do planeamento e isto ajuda ao para-arranca da nossa descarbonização e nesse sentido o que nós procuramos dizer é vamos implementar uma arquitetura de planeamento e de avaliação que seja estável, que nos dê a capacidade de planearmos as questões da transição energética a médio prazo. E neste sentido adotarmos instrumentos e procedimentos estáveis que são estes. Portanto, os instrumentos de planeamento têm que ser no curto, no médio e no longo prazo. Isto é um bocado inspirado já no que a União Europeia nos obriga a fazer. A estratégia de longo prazo, a atual é o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050. Tem que ser renovado de 10 em 10 anos. O Plano Nacional de Mitigação e a Estratégia de Adaptação são dois documentos diferentes. Têm uma vigência de 10 anos, são documentos de médio prazo. E aquilo que os franceses e os ingleses já adotaram, que são os orçamentos de carbono, que são diferentes dos planos nacionais e da estratégia. A estratégia Plano Nacional tem apenas metas para o final do seu período. Os orçamentos de carbono fazem um plafond daquele período de 5 anos. São definidos com 12 anos de avanço e, portanto, estabelecem no médio prazo qual é que é a nossa capacidade de podermos emitir em gases de efeito de estufa para a atmosfera. O último relatório do IPCC, por exemplo, disse-nos que se nós continuássemos a emitir ao atual ritmo, que precisávamos de deixar de emitir completamente até 2032. E, portanto, estabelece-nos qual é que é o nosso plafond de carbono até essa altura, se nós mantivermos o atual ritmo de emissões. E, portanto, dá para perceber que este conjunto de 4 documentos que estabelecem uma certa base do planeamento. O próprio processo de construir um instrumento, tivemos que o pensar de maneira muito específica. Porquê? Porque se nós queremos que ele seja estável, ele tem que conseguir ser um procedimento, por um lado, fiscalizado do ponto de vista técnico, construído com todos os players que vão depois mexer no sistema e implementar este processo, desde as autarquias, até às regiões, até às empresas, até aos sindicatos, para também ser socialmente justo para com os trabalhadores. E, portanto, o que é que nós definimos? O Governo propõe um instrumento, o Conselho para as Alterações Climáticas aprecia, emite um parecer, diz isto está de acordo com a ambição das metas ou não está de acordo, podiam ir mais neste sentido ou mais naquele sentido. Isso depois é transformado num projeto que é submetido a consulta pública, aí toda a gente pode participar. Também aí o Conselho vê o que é que foram as alterações, como é que o seu parecer foi tido em conta por parte do Governo. É concluída uma proposta que é entregue à Assembleia da República e depois não pode lá ficar a marinar, tipo alguns projetos ficam lá durante anos e anos e depois não se faz nada. Não, tem um período de 90 dias, que é o mesmo período que nós temos para o Orçamento do Estado e para um conjunto de outro tipo de propostas para aprovar, para o instrumento ser aprovado em sede da Assembleia da República. Todos estes instrumentos estão previstos que tenham um período de revisão a meio do seu curso, tenham uma avaliação no final do seu curso e, além disso, temos uma avaliação constante. Portanto, temos um inventário nacional de emissões todos os anos, temos de 2 em 2 anos o Governo a emitir também um relatório de como é que as coisas estão a ser feitas. Nós temos
no Orçamento do Estado e na Conta Geral do Estado, relatórios anuais também da despesa, do que está a ser feito e não está a ser feito, e portanto temos aqui um constante acompanhamento e temos um site que até ao final do ano tem que estar pronto para todos nós podermos acompanhar como é que isto está a ser feito. Financiamento sustentável, muito brevemente, fim dos subsídios a combustíveis fósseis, benefícios fiscais no IRS, um preço do carbono, que deve incluir também aquilo que nós importamos, para não haver fuga de carbono para os outros países. Deixamos de produzir cá coisas que são poluentes, passamos a produzir noutros países do mundo e importamos, estamos a mesmo a poluir simplesmente noutro sítio. Isso já está, by the way, implementado, foi adotado pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, neste último mês. Todo o património público deve ser sustentável, portanto, tudo o que for coisas poluentes, o Estado tem que desinvestir desse tipo de ações. Um programa de descarbonização da administração pública, incorporar o risco climático nas decisões das empresas e responsabilizar os gestores que não o fazem. Isso está previsto uma alteração à lei das sociedades comerciais ainda este ano, neste sentido. Informar os investidores. Já há uma medida sobre isto que, a nível europeu, o chamado TCFD, o Disclosure, a divulgação da informação climática, mas é preciso reforçá-la. Um relatório anual para nós sabermos quanto é que a banca e os seguros têm de risco do ponto de vista das alterações climáticas. E, por fim, um instrumento financeiro de apoio às políticas climáticas para estar concentrado. E cá está, depois há alguns, não me vou alongar muito, mas algumas das questões de pormenor que numa lei de base normalmente não estariam, mas que nós decidimos colocar. Exemplo, fim da produção de eletricidade a carvão em 2023, já foi antecipado para 2021, e de gás fóssil até 2040. A proibição de exploração de petróleo e gás natural em Portugal. A partir de 2035 não podem ser usados carros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis. O alinhamento dos preços dos bens alimentares com os seus custos ambientais. Por exemplo, a carne, que nós sabemos que tem um grande custo ambiental, devemos tendencialmente passar a incluir o seu custo ambiental no seu preço. Mais floresta, desenvolver uma estratégia industrial verde. E depois, a nível de macro, nós definimos algumas coisas que são importantes, para além das questões setoriais, procurar termos em definição. Em termos de política externa climática, definimos o ecocídio. Portanto, nós temos líderes internacionais e temos empresas internacionais que estão a causar enormes desastres ambientais, eles poderem ser penalizados. O conceito de refugiado climático, Portugal pode ter um conceito nosso, mas é importante seja a nível internacional, porque, enfim, muitos refugiados vêm pelo Mediterrâneo ou vêm pelo Médio Oriente e, portanto, é preciso que os outros países também cumpram para nós podermos chamar depois aqui Portugal os refugiados climáticos, com a solidariedade com o Sul Global, o combate ao dumping climático. Planos regionais e municipais de ação climática vão ter que ser implementados. Nós temos um grande papel como cidadãos de irmos junto às autarquias e dizer vocês têm que ter um plano de descarbonização local. Até porque há muito que pode ser feito a nível local e este evento da Cidade do Zero é um bom exemplo de como é que as cidades podem ser transformadas para serem mais sustentáveis. Decretámos a emergência climática. Até junho de 2023 vamos ter que ter um atlas do risco climático para dizer onde é que em Portugal temos mais risco do ponto de vista das alterações climáticas virem ter um impacto no nosso país. Vai ter que ser incorporado nos conceitos de segurança e defesa nacional o clima e também nos conceitos de saúde. E o Parlamento até 2025 vai ter que ser neutro em carbono. E portanto, enfim, isto foi assim um bocadinho em síntese a lei de base do clima. Quis ser mais breve para deixar tempo agora para as perguntas e para a interação, um bocadinho para podermos ver o detalhe que vos interessa mais em particular. Terminei aqui com esta citação do Alberto Queiro, do Fernando Pessoa. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. E de facto está na altura de deixarmos de ter opiniões e passarmos a ter ação. E é isto que esta lei de base do clima vai permitir fazer. Em vez de palavras bonitas ou boas intenções, vamos mesmo pôr a pressão toda para que os governantes, os autarcas, as empresas façam o que é preciso fazer para salvarmos o nosso planeta. Muito obrigado. Obrigado. Vão preparando as vossas perguntas. Eu tenho uma antes, se calhar, provocatória, que é: o que é que mudarias nesta lei de base? O que é que farias para ser mais ambicioso, ou se calhar menos ambicioso e ser mais real? Alguma coisa que mudarias só tu é que decidisses esta lei de bases? É uma boa questão. Uma coisa que mudaria é que nós introduzimos na fase da especialidade, o Governo está obrigado a fazer um estudo para antecipar a neutralidade carbónica de 2050 para 2045. E 2045 não chega. Nós sabemos que não chega. Mas o problema que nós não quisemos meter na lei de base do clima tão taxativamente foi que não havia ainda um estudo nacional suficientemente credível que demonstrasse que há um caminho possível para Portugal chegar à neutralidade carbónica antes disso.
Então havia uma grande resistência a assumirmos metas que não sabemos se são ou não são execuíveis. E, portanto, essa é uma coisa que se eu pudesse mudar, metia já uma meta mais ambiciosa e se alguns acham que não é possível, bom, então emanhem-se, porque o que não é possível é realmente o planeta aquecer tanto e é o que vai acontecer se não fizermos isso. Outra coisa foi a questão da mineração. Portanto, não estava previsto nada, estava previsto manter-se desregulamentada a mineração, tanto em terra como em mar. Nós em terra pusemos uma restrição bastante forte do ponto de vista de não se poder minerar em zonas protegidas. Em mar o que pusemos é que tinha que ser desenvolvido um regime de grande proteção ambiental. Aquilo que me parece com as últimas pressões que tem havido é que o que nós devíamos ter feito é termos feito uma moratória de X anos à mineração no mar, porque ainda não há evidências que será sequer possível fazê-lo de forma segura. Agora acho que se forem leais ao espírito e à letra da lei, para serem rigorosos do ponto de vista ambiental, então a melhor regulamentação que se pode fazer agora é não permitir. Mas devíamos ter sido mais claros nesse papel. Ótimos pontos, e podemos trabalhar nisso depois no futuro, não é? De melhorar sempre a lei. Eu agora passo a palavra ao público, se tiverem questões sobre a Lei de Bases do Clima, curiosidades, perguntas. Não, está tudo ainda surpreendido com a complexidade, não é? Desta lei que, no fundo, não sei quanto tempo é que durou a lei a ser desde pensada, redigida até Olha, agora. Nós no PS, eu comecei a redigi-la poucos dias depois de entrar no Parlamento. E acho que tive um primeiro esboço passado para aí um mês ou assim. E depois foi a altura de ter o confronto com a realidade de pessoas que pensavam um bocadinho menos ambiciosamente do que eu. E, portanto, de limar a coisa e também de ver com o Governo, sendo o PS no Governo, naturalmente essa conciliação teve que ser feita. E isso demorou o resto do ano inteiro para vermos as coisas com calma e ouvirmos diferentes grupos, ativistas, não ativistas, de cientistas. Procuramos perceber como é que a lei podia ser credível. Depois, entre a lei ser debatida na Assembleia da República a 4 de janeiro de 2021 e nós concluirmos a fase das audições, foi mais ou menos até meados de maio. Foi até rápido, apesar de termos ouvido muita gente. E depois houve uma fase em que todos os partidos estavam a empurrar com a barriga, ninguém queria fazer uma votação. Então eu dei um murro na mesa e disse: chega, nós precisamos aprovar isto até ao final do ano. Havia a COP em Glasgow e eu tinha o objetivo de aprovarmos até à COP em Glasgow. Não foi possível porque, como a lei é muito grande, havia partidos que diziam: não tivemos tempo para ler as propostas de alteração dos outros e tal. E, portanto, foi adiado até um bocadinho depois. Mas ainda foi possível em novembro de 2021 aprovar. E depois foi muito engraçado porque entre ser aprovado e ir para a Presidência da República e voltar para a publicação, houve alguns percalços, então foi preciso eu andar a ligar a pessoas para perceberem porque é que isto não foi publicado, já foi promulgado há X dias, mas a coisa acabou por correr bem e está em vigor. Vamos ver. Ainda bem. Se tiverem perguntas, coloquem o braço no ar. Eu tenho aqui o nosso microfone via aéreo. As pessoas ainda estão bastante... está aqui uma pergunta, ótimo. Sim. Ótimo. Tem jeito, pá. Ele melhorou desde que Sim, isto houve um... De manhã estava mau, sejou à terceira fila ou quarta fila. Olha, eu vou fazer uma pergunta bem mais... Parece simples, tendo em conta tudo o que tu apresentaste aqui, mas é um bocadinho também para desbloquear as perguntas. Olha, eu já leio sobre alterações climáticas e o que é que nós podemos fazer há muitos anos. E chega a algumas fases em que eu me sinto mesmo desmotivada. E a minha pergunta é: tens este tipo de fases, ou seja, ficas mesmo em baixo e com uma visão pessimista do que está a acontecer? E se sim, como é que tu lidas com essas fases? Onde é que tu vais buscar o ânimo para continuar e para falar com aquelas pessoas que não veem as coisas tão claras como tu as apresentaste aqui? Ou seja, como é que tu lidas com as tuas fases mais negras, não é? E como é que tu arranjas a motivação para trabalhar com aqueles que não veem a causa como tu a vês? Isso é uma excelente questão.
quem faz ativismo climático há muitos anos. Eu, o primeiro ativismo climático que me lembro de fazer, estava no secundário ainda, tinha pai uns 17 anos, agora tenho 28, e fizemos uma manifestação na altura para tentarmos evitar ultrapassar os 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Na altura o movimento 350.org ainda está ativo esse movimento, e obviamente já superámos muito os 350, mas isto para dizer que de facto é um bocado frustrante ao longo destes 10 anos, muito pouca... Não mudou o suficiente. Já há 10 anos sabíamos que isto era dramático e não se fez o suficiente. Portanto, eu acho que o que se pode fazer é ganhar ânimo quando nós vemos coisas avançar mais rapidamente do que estava previsto. Por exemplo, em Portugal estava previsto encerrar as centrais a carvão em 2030. Eu lembro de montes de pessoas dizerem isto não vai ser possível por causa da intermitência da energia renovável, e depois ficamos sem eletricidade. Foi possível antecipar em 9 anos essa meta. Porquê? Porque decidimos voltar a investir na energia solar e na energia eólica em Portugal. E também na energia nas barragens. Embora aí, não sei se temos muito mais para onde investir, não só por causa da seca, mas também porque já temos os nossos rios cheios de barragens. Mas estão a avançar coisas. Estão a avançar movimentos e empresas sustentáveis, como as que estão aqui a fazer exposições, estão realmente a conseguir gerar mais oferta. Eu lembro quando a Greta Thunberg chegou a Portugal em 2019, e ela disse: eu venho para Portugal de barco, vindo dos Estados Unidos, não porque acho toda a gente a fazer o caminho de barco, mas porque muito pouca gente pode fazer o caminho de barco. Exatamente para demonstrar o quão difícil foi fazer este caminho de modo mais sustentável. E que muitas vezes as pessoas não fazem opções sustentáveis porque não são possíveis. E portanto é interessante ver como já há cada vez mais hipóteses de podermos fazer coisas diferentes. Eu acho que isso nos dá ânimo. Agora, não podemos desistir da tarefa de educar, e nós na Lei do Clima temos também essa missão do ponto de vista da educação nas escolas básicas e secundárias, no ensino superior também. Porque é que alguém devia ser capaz de terminar um curso de economia ou um curso de engenharia sem ter que aprender a nova economia com as alterações climáticas, ou como é que vai ser a engenharia quando os edifícios ou os pontos tiverem que sustentar temperaturas extremas? Tudo isto devia fazer parte dos currículos e ainda não faz. E isso vai mudar a mentalidade das pessoas. Mas o que me preocupa também é que nós não podemos nos limitar à educação, temos mesmo que agir mais rapidamente, porque se esperarmos os anos todos até a nossa geração estar educada, as gerações mais velhas estarem educadas e depois fazerem alguma coisa com essa educação, então o planeta está tramado. Então vamos mesmo precisar de acelerar um bocadinho, e é com isso que tentamos ter nesta Lei do Clima um bocadinho essas regras para acelerar. Eu vejo da parte do Governo alguma vontade em pegar nisto. As metas são muito apertadas. Nós não pusemos tudo com o prazo de um ano, porque achámos que era tudo razoavelmente urgente, mas é muito difícil num ano, com pandemia e mil outras coisas a acontecer ao mesmo tempo, fazer tudo apenas num ano. Vamos ver se é possível, mas cá estaremos para os ajudar e para sermos exigentes com eles e cobrar-nos se não fizerem. Boa. Obrigado. Alguém tem mais questões? Tem ali uma atrás. Força, Verónica. Não, a tirar, tem que ser pelo ar. Sim, sim, sim. Ok, não sei se está a ouvir bem. Eu ia perguntar como é que esta entrada desta nova legislação e este trabalho que tem sido realizado vai no futuro, até a curto, médio prazo, afetar não só no setor privado, como foi referido, mas também no público, o investimento em determinados projetos. E pegando num exemplo em particular, pegaria, por exemplo, no aeroporto, como é que este vai condicionar ou não essa decisão? Aeroporto de Lisboa agora. Por exemplo, o aeroporto é um exemplo difícil, não é? É um exemplo difícil na medida em que, nós precisamos de um aeroporto
E aquilo que nós prevemos do ponto de vista da aviação é que de facto a aviação possa vir a estar incluída no preço do carbono, portanto que os custos ambientais da aviação sejam incluídos também nos preços das viagens e isso possa servir de um desincentivo. Também temos no âmbito da lei do clima a consideração de incentivos para que a aviação possa ter combustíveis mais sustentáveis, sejam eles tanto as baterias elétricas em voos de curta duração, já algumas pessoas dizem que vai ser possível, seja as células de hidrogênio ou outro tipo de combustíveis sintéticos, que no médio prazo poderão vir a ser possíveis. A questão de uma transição justa é que nós não podemos limitar demasiado o crescimento sob pena de estarmos a exigir às pessoas sacrifícios demasiado grandes para depois poderem pagar todas as coisas negativas para as suas condições de vida que vão ter que suportar. Portanto, vamos ter que aumentar na mesma os rendimentos para as pessoas poderem pagar a carne mais cara, para poderem pagar os combustíveis que já não vão ser subsidiados. Isso vão ser desafios difíceis como sociedade de aceitar. E, portanto, isso vai ser... Devolvo-te a pergunta, o que é que achas que devia ser? Agora, do ponto de vista do planeamento das nossas redes de transportes, o que nós temos previsto é que o Conselho para a Ação Climática, aquele conselho independente, com cientistas e com um jovem ativista lá metido, vai ter um parecer obrigatório na elaboração dos planos de infraestruturas. E, portanto, não vai ser possível fazer as infraestruturas e estarmos nas tintas para as consequências climáticas. Vamos precisar de saber muito bem qual é que é o impacto dessas infraestruturas. Portanto, em síntese sobre o aeroporto é um bocadinho isso. Sobre os transportes, portanto, nós temos um conjunto de medidas de promoção dos transportes públicos, mobilidade partilhada, que vão um bocadinho ao encontro. Não sei se a tua pergunta fica inteiramente respondida, mas fica... Acho que fica o melhor que é possível, sim. Obrigado. Obrigado. Há mais perguntas? Aqui uma em baixo. Cuidado com as cabeças. Boa tarde. Eu vim na esperança de que me acalmasses com anxiety, mas não aconteceu. Concordo contigo quando dizes... Pois, também sinto isso. Concordo contigo quando dizes que as metas podiam ser ainda mais ambiciosas e 2045 não é o suficiente. E quando estavas a mostrar aquele diapositivo das setinhas, no fundo tu dizes que quando chega ao Parlamento tem 90 dias para ser aprovado, mas todas essas setinhas dão-me também ansiedade numa de, não sei se tens pensado tipo um prazo para cada uma delas, mas o que eu vejo é a burocracia portuguesa. O que obviamente és político e participas e deve ter sido difícil de negociar, mas não sei até que ponto é que é fazível, porque no fundo tu tens só os 90 dias que são aprovados, mas não faço a mesma ideia quando é que será e demorará esse processo, por isso não sei se sabes responder ou tens experiência. Mas depois a minha outra questão é, no diapositivo onde estavas há bocado, falas também sobre os planos a nível dos municípios e das juntas de freguesia. Concordo quando dizes que a ação deve passar pela parte local, mas também queria perceber quão concretamente é que vocês pensaram nisso. Isto porque o facto das autarquias e juntas de freguesia serem independentes, ou QB, o que acontece é que a desculpa dada é nós não sabemos exatamente o que fazer. Depois vão a orçamentos participativos, mas depois o que sai é reconstruir uma escola ou estradas. Por isso queria perceber, é bom que tenhamos uma lei para o clima, mas se nós não tivermos medidas concretas para fazer, e o que tens maioritariamente são coisas gerais, que também são boas, mas queria perceber até que nível é que isto é de facto detalhado, porque pode ser 50 páginas, mas não sei exatamente o que diz. Essas são umas excelentes perguntas e exigentes. A burocracia nem sempre... Eu ia dizer que a burocracia nem sempre é má. O Max Weber Max Weber, o pai da sociologia, diz-nos que a burocracia ajuda a evitar que o Estado seja arbitrário, não é? Que o Estado tome decisões um bocadinho por capricho de quem está no poder naquele momento. E o grande desafio desta nossa para-arranca é mesmo não podemos ficar nas mãos outra vez de políticos que não querem avançar, ou que dizem que querem avançar, mas depois não fazem nada. E isso exige, de facto, envolver as pessoas. Muitas vezes nós temos políticas públicas que são construídas de cima para baixo, ignorando o que está a ser feito por outras pessoas na sociedade.
E a ideia de nós construirmos este processo, que de facto parece complexo, era conseguirmos envolver as pessoas, gerar esse consenso social, perceber o que está a ser feito, perceber o que é que as pessoas podem fazer, mobilizá-las para esta tarefa de cumprir com estes instrumentos de planeamento. E ter sempre o controle científico do Conselho para a Ação Climática. Não deixar que os políticos metam um pressuposto, nós vamos conseguir atingir X, mas na verdade vai saber e as metas só conseguem metade disso. Isso foi o objetivo desta cadeia que está de facto complexa, mas que acho que dá essa garantia de ser algo robusto, de envolver as pessoas e de conseguir ter instrumentos mais fortes. Nós, numa fase inicial, nós, PS, tínhamos todo um cronograma muito complexo a dizer as coisas têm que ser entregues 2 anos antes, depois tem que haver uma resposta do Conselho X dias depois, tem que haver... tínhamos prazo para cada uma destas coisas, mas o feedback geral de todos os partidos está demasiado complexo, devem tirar os prazos, devem pôr a coisa mais flexível. E nós aceitámos, porque toda a gente sabe isso, e portanto não queríamos estar isolados, mas eu espero que quando vão ver o espírito da lei vão buscar um bocadinho ao espírito original que eu me tinha metido no primeiro draft, que era as coisas têm que ser feitas com tempo, depois não forem feitas com tempo vão ser feitas às 3 pancadas, tudo que é feito às 3 pancadas acaba por não ser feito, ou acaba por ser mal feito. Isto é demasiado sério para ser mal feito e portanto eu espero mesmo que isso aconteça e, bom, da minha parte espero estar suficientemente envolvido, seja no Parlamento ou noutro sítio, para poder andar a chatear quem manda, e já tenho feito isso o suficiente para... o Ministro do Ambiente não está chateado, mas agradece os constantes lembretes que recebe quase semanalmente, de não se esquecer de fazer as coisas que tem que fazer. Sobre a questão das autarquias locais, mais uma vez, nós não quisemos ir em grande pormenor, porque todos os partidos estavam a dizer é uma lei de base, não podem ir em grande pormenor. Eu acho que se calhar temos que pensar em fazer uma lei que especifique o que é que um projeto, um plano municipal ou um plano regional para as alterações climáticas devem ter em conta. Porque, por exemplo, o meu concelho, eu sou autarca também no Concelho de Cascais, que é um concelho que tem até algumas políticas climáticas, mas algumas não estão suficientemente implementadas, tipo, fazem um piloto, mas depois as coisas ficam um bocado por concretizar, ficam um bocado só pela rama. E depois apresentaram um roteiro para a neutralidade carbónica de Cascais. Mas as metas para o aumento do sequestro eram, tipo, ridiculamente ambiciosas e não havia nenhuma evidência como é que iam conseguir, tipo, duplicar praticamente a quantidade de carbono que o Conselho ia absorver. O que me faz dizer, se calhar, tipo, tinham que atingir um certo número e, portanto, vamos cá aumentar esta meta, torná-la mais ambiciosa para que tudo encaixe. E se calhar estou a ser demasiado injusto para quem fez o plano, peço desculpa se alguém na audiência que fez o plano, mas foi um bocado o que me pareceu e não obtive nenhum esclarecimento quando perguntei. E isto não quer dizer uma coisa, que de facto temos que conseguir ter um outro grau de regulamentação destes planos. Não podemos, se isto é com Cascais, que é tipo um município que tem imensas receitas e pode contratar uma consultora XPTO para fazer o plano, vamos imaginar um município de Barrancos, que é o concelho mais pequeno do país, como é que eles vão conseguir pagar a uma consultora para fazer um plano municipal quanto às alterações climáticas, seja rigoroso, seja credível do ponto de vista científico. E isso, de facto, conduz-nos a um bocadinho de reflexão. Também faz-nos pensar como é que o Conselho para a Ação Climática vai ter suficiente gente para apoiar os municípios e o Estado a fazer esta transição. Nós, neste momento, já temos uma coisa parecida em Portugal, é o Conselho Nacional para o Ambiente e para o Desenvolvimento Sustentável, que tem todas as ONGs, todas as ONGs de ambiente representadas e mais universidades, e aquilo tem o presidente e uma secretária, mais ninguém. E como é óbvio, isto não chega para aquela organização ter a massa crítica para poder produzir opinião fundamentada, para poder produzir relatórios. E isto só me fez pensar como quando nós ouvimos o CNADES, que nos deu algumas excelentes sugestões, mas, por exemplo, eles diziam-nos que os nossos projetos de lei não tinham, por exemplo, uma estratégia de sumidor. Nós tínhamos todo um capítulo inteiro de estratégias de sumidor. E isto apenas resulta porque nós, de facto, não damos suficiente staff para estes organismos funcionarem adequadamente. É como tu dizias, burocracia à portuguesa. Mas o problema não é a burocracia existir,
é a burocracia não ter suficiente massa crítica, não ter suficiente investimento para funcionar adequadamente. E, portanto, tenho um bocadinho a esperança. Nós metemos o Conselho para a Ação Climática baseada no Parlamento. O CNADS não está baseado no Parlamento. O que está baseado, por exemplo, no Parlamento é o Conselho para as Finanças Públicas, é o TAU. E estes têm um bocadinho de mais recursos do que tem o CNADS. E, portanto, a minha esperança é que estes tenham um bocadinho mais de recursos do que têm todos os outros para conseguir fazer um bocadinho, pelo menos, a sua missão. E todos nós temos a responsabilidade também de ir pôr a pressão de dizer que não é suficiente a implementação da Lei de Base do Clima, tanto quanto com a vossa ajuda. Daqui a 1 ano ou 2 anos voltamos a fazer esta conversa, fazemos um bocadinho o balanço do que foi feito e do que é que vamos precisar da vossa ajuda para que seja melhor feito. Obrigado. Mais perguntas? Ali, outra atrás. E se calhar é a última para encerrar a sessão. Ok. Bom dia. A minha grande questão, não sei se estão a ouvir bem, nisto tudo é como é que esta lei de base e tipo todas as iniciativas todas realmente eu estou passando a palavra em inglês. Pode ser brutalmente honesto. Ok. É como realmente todas estas iniciativas políticas conseguem pôr accountability, não sei a outra palavra, a empresas, porque já houve muitas cenas passadas em que se falava sobre haver tipo taxas para se realmente as empresas tipo passarem certos limites a nível da pressão de carbono, mas o problema que há muito é um preço tão baixo que praticamente é só um investimento, é um gasto para uma empresa, especialmente as maiores multinacionais, para depois continuarem a fazer o que sempre fizeram. Eu realmente, tipo, ao ouvir isto, não sei se ainda há muito pressão nas grandes empresas, tipo, para conseguir mudar as suas ações, porque realmente, tipo, eu acho que é muito... Acho que é fixe, tipo, politicamente estarmos sensibilizados sobre estes assuntos, mas... Epá, os velhos que estão a gerir as empresas, tipo as EDPs e assim dos géneros, estão-se pouco cagando. E, aliás, é isso, quando estava a mencionar o greenwashing, até pensava que ia estar a falar minimamente deste tipo de cenas, mas... Não sei. Dou a palavra assim. E podemos falar um bocadinho dessas questões das empresas. Nós temos muitas medidas no nosso projeto em relação a empresas. Vou apontar algumas específicas aqui. Primeiro, a questão da economia circular e resíduos. Temos aqui questões interessantes que têm que ser implementadas melhor. A questão do design, a construção, que ainda é das coisas que mais polui. Este BIM é o último paradigma na construção para que ela seja sustentável e que evite desperdício. A desmaterialização e a digitalização é importante, naturalmente. A incorporação de resíduos reciclados. Esta última questão refere àquilo que tu disseste agora do greenwashing. Sermos mais apertados na rotulagem, na exigência com que temos das empresas apresentarem os produtos como sustentáveis ou não sustentáveis. Isto está tudo previsto na lei, mas não vou mentir, não vos vou dar tranquilidade quando ela não é justificada. Isto está previsto na lei com 1, 2, 3 linhas no máximo. Nós vamos precisar, como sociedade, de agora fazer o trabalho de ir a fundo. Dizer, ok, queremos ter uma rotulagem ambiental exigente. O que é que isto significa? Quem é que vai monitorizar quais é que são os padrões ambientais que vamos exigir para que um produto seja considerado sustentável? Muito bem, esta entidade é aquela que vai dizer quais é que são os padrões, qual é que vai fazer os testes aos produtos que estão no mercado, como é que as empresas vão poder se candidatar a esse tipo de padrão, como é que vamos, do ponto de vista da otimização do design,
formar as pessoas? Quais é que são as obrigações para que as empresas tenham os designers formados e capacitados para fazer um ecodesign? Qual é que é a penalização se um produto não tiver ecodesign? É apenas não ter o visto, o certificado, o selo verde, ou tem que pagar uma taxa mais elevada? Isto são o tipo de coisas de pormenor que uma lei de bases nunca tem, mas que agora vamos ter que fazer. Que já existe, começa a existir a nível europeu, a nível também nacional temos várias coisas neste sentido. Por exemplo, eu quando comecei este trabalho não tinha a noção de que os produtores de plásticos, de embalagens, têm que pagar um conjunto de taxas para criarem a própria embalagem e pô-la no mercado, e que ela tem a ver também com o pressuposto de ela poder vir ou não ser devolvida para reciclagem. Mas isto já existe em Portugal, a chamada taxa de ecovalor. E, portanto, como é que este sistema pode ser depois aperfeiçoado para conseguirmos ainda minimizar ainda mais a emissão de embalagens que depois ficam nos nossos rios, nos nossos oceanos? Este é o tipo de pormenor que acho que nós, quando fazemos conferências destas, temos de ter cada vez mais fazer workshops, sessões, para de facto podermos perceber a fundo como é que em cada uma destas áreas podemos ser mais ambiciosos. Podemos elevar um bocadinho mais a fasquia. Mas sobre a questão geral das empresas, porque de facto, como tu dizes, elas são o grosso das emissões e, além de serem o grosso das emissões, elas muitas vezes estão-se um bocadinho nas tintas. E além disso, nós olhamos para a descarbonização em Portugal, nós vemos que a eletricidade já está quase uma grande parte descarbonizada. Já vamos ter, a partir de agora, cerca de 80% de energia produzida, eletricidade produzida com energia renovável. Falta as outras questões de transportes, de aquecimento e arrefecimento das casas, da indústria, do consumo. E, portanto, aí vamos mesmo precisar ter em conta duas vertentes. O risco climático para as atividades económicas e o impacto climático das atividades económicas. Temos sempre ter estes dois elementos em conta. O impacto de uma atividade e como é que a atividade ela própria pode ser impactada pelos efeitos das alterações climáticas, a montante e a jusante. Isso é algo que vamos ter que pôr na informação para os investidores, vamos ter que incorporar nas decisões dos investidores. Para isto é preciso, de facto, nós revermos a legislação nacional para que os gestores possam ser responsabilizados por isto. Por exemplo, o Ricardo Salgado está neste momento em tribunal por causa de abuso de confiança, por causa das más decisões que tomou como líder do Banco Espírito Santo. Eu gostava de poder ver os grandes industriais do nosso país em tribunal daqui a uns anos porque não tomaram uma decisão de acordo com aquilo que é os modelos climáticos. E também o Estado, quando toma o seu orçamento de Estado, tem que incluir nos cenários macroeconómicos os cenários climáticos. Nós já temos isso na lei, de base do clima. Há um projeto do Banco de Portugal para incorporar isso já nos seus cenários. A administração Biden está a fazer isso também. Nós temos que fazê-lo cá em Portugal. O essencial, no entanto, é o preço do carbono. Eu ouço muitas vezes ativistas mais radicais dizer que isso é financiarização do combate às alterações climáticas. E eu também defendo, como eles, um outro sistema económico. O problema é que há pessoas a defender a mudança do sistema económico há 200 anos. E o sistema não mudou ainda. Portanto, nós temos que mudar as regras do sistema para que o sistema responda à necessidade urgente de nós conseguirmos reduzir as emissões. E neste sentido, se o sistema funciona por preços, temos que aumentar o preço do carbono. Tu falaste muito bem que muitas vezes o preço de emitir, poluir é muito barato. Há neste momento uma revisão em curso da diretiva do sistema de comércio de licenças de carbono, que vai aumentar muito o preço. Ele, há uns anos atrás, era muito baixo, hoje em dia já está a cerca de 30 euros. O relatório do Stiglitz e do Stern diz-nos que devemos ambicionar ter neste momento entre 30 e 50 euros por megatonelada, salvo erro, de dióxido de carbono. Portanto, isso já está próximo dos valores de referência, vai aumentar ainda mais. Agora, eu acho que, porventura, devemos procurar ter um preço mínimo mais elevado e isso é o que está previsto que pode vir a ser feito. E não deve ser apenas nas áreas que estão abrangidas pelo comércio europeu de licenças de emissões, mas também em outras áreas, para que o conjunto da economia possa pagar o custo para todos nós que vai ter estas emissões e esta poluição. Enfim, isto é sem dúvida um mecanismo de o conjunto da economia poder fazer a transição. Porque enquanto não doer nos bolsos dos patrões, nos bolsos das empresas, eles não vão fazer a transição, como tu dizes. Vai ser mesmo apenas quando lhes doer nos lucros deles que apresentam depois aos investidores que vai fazer a diferença. E é por isso mesmo que faz sentido mudar as regras do jogo
para que eles paguem a fatura da poluição que andam a fazer. Obrigado. Muito obrigado. Se calhar uma última pergunta, se alguém tiver. Tem aí. Pronto. Eu sou mesmo rápida, Muito porque rápido. enquanto tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar. Está aqui alguém da Galp? Não? Ok, então posso dizer a verdade. Pronto, é assim, eu... Não, estou a falar de que a minha colega de casa trabalha numa agência de comunicação e ela é account da Galp. A Galp paga os serviços desta empresa, desta agência, para fazer a sua comunicação. E eu não vos quero assustar, mas quem fez a estratégia de marca, de sustentabilidade da Galp foi a minha colega de casa. A minha colega de casa estudou marketing e sabe zero de sustentabilidade. Portanto, todos os posts de Instagram que vocês virem de Galp, foi a minha colega de casa que fez. Eu não vos quero assustar, mas eu acho que é isto que as empresas estão a fazer. Portanto, eu fico sempre num paralelismo. Às vezes venho aqui e fico super entusiasmada com alguns contributos. Depois vou ver a realidade e penso, ok, é isto que estamos a fazer mesmo, na prática, né? Ou seja, isso que estás a falar de formar as equipas em ecodesign, fazer com que as pessoas que estão dentro destas grandes empresas que têm um impacto gigantesco tenham formação, para mim isso é de caras, mas depois, à data de hoje, tu sais daqui e há muita coisa que está a ser feita às três pancadas, como tu dizes. E fico sempre nesta dualidade. Pronto, não é uma pergunta, mas é só para nós percebermos como é que estamos, que é basicamente isto. Eu detesto, nós vimos estas conferências e saímos um bocadinho tipo desmoralizados porque de facto o mundo está a arder e nós estamos a fazer o suficiente. Mas guess what, é verdade e portanto temos mesmo que ser realistas. Podemos ter esperanças, tipo, estão a acontecer coisas fantásticas, mas também temos muitas coisas ainda por fazer. Eu acho que isso, em vez de nos desmoralizar, só nos tem que convocar mais à luta. E aquilo que eu queria partilhar convosco é que, em vez de estarem desmotivados porque acham que em Portugal não temos um enquadramento ambicioso e inovador para pôr pressão para que haja mais coisas a acontecer, nós, do ponto de vista do que nós podemos fazer na parte política, temos já uma arquitetura institucional, ou seja, temos já o desenho de como é que as políticas públicas devem ser feitas, de como quem é que vai fiscalizar, do que é que tem que ser feito, para que as coisas sejam realmente rigorosas e ambiciosas, para que isto não falhe. Agora, depois falta fazer, não é? Mas a ambição, o desenho para dizer este é o plano da casa, não é? O arquiteto já fez o plano da casa, agora falta o engenheiro e o trolha, irmos todos lá pôr o cimento e os tijolos, e isso não vamos estar aqui a facilitar, de facto, porque, como tu dizes, todos os dias há economistas, há marketeers, há gente de todos os géneros a fazer passar por sustentável o que não é sustentável, há gente a investir em coisas que não são nada sustentáveis, e todos os dias nós próprios temos escolhas de vida que não são sustentáveis. E, portanto, o que nos cabe fazer é pensar como é que podemos forçar estas pessoas e nós próprios a tomarmos decisões mais sustentáveis, nem que seja através da criação de mais oferta, por exemplo, para que todos nós possamos ter estas escolhas sustentáveis e para que as empresas não possam lucrar se continuarem a estragar o nosso mundo. É um bocadinho essa a filosofia que procuramos adotar para ser uma transição justa e rápida, mas só vai ser feita se nós formos mesmo à luta. Não vai ser conseguida deixando nas marketeers como a excelente pessoa que não tenho dúvidas que a tua colega de casa é, mas que de facto está a fazer aquilo que é o emprego dela. O nosso não é o nosso emprego, mas é a nossa missão de vida e a nossa consciência cívica devem-nos convocar a ser exigentes com ela, com a Galp, com todas essas empresas para que falem verdade quando falam de sustentabilidade. E no caso da Galp podiam começar por descarbonizar as suas atividades em vez de andarem a continuar a pôr cá fora os combustíveis fósseis. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a toda a gente. Mais uma salva de palmas para o Miguel.
para este maravilhoso público que fez aqui uma excelente Sim, conversa. sim, sim. Muito obrigado a Agradecer todos. também em nome da organização, tanto a vossa presença, claro, do público e de Miguel. Encerramos assim o dia de hoje. Falamos um pouco de várias soluções baseadas na natureza. Falamos também da GoParity, que vem um bocado combater a questão do investimento que muitas vezes fazemos passivamente em combustíveis fósseis e armamento, por exemplo. E acabar agora num contexto mais político e legal sobre a lei de bases e que no futuro tenhamos novas leis mais que regulem melhor o clima, que afetem as empresas e que sejam responsabilizadas também elas pelo dano ambiental que estão a causar. Mais um aplauso para toda a gente pelo dia de hoje e obrigado.